Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Secretaria de Estado da Administração do Rio Grande do Norte, a CADRN, para o cargo de assistente técnico previdenciário, na disciplina Legislação Estadual Específica. Aqui a banca quer saber se você entende como o Rio Grande do Norte organiza juridicamente o Estado, a vida funcional do servidor, principalmente o seu regime próprio de previdência. O seu acerto depende de enxergar o papel de cada norma e como elas se conectam. Constituição Estadual como base, Estatuto do Servidor como regime jurídico e leis previdenciárias estaduais como estrutura do RPPS no RN, com emendas estaduais ajustando a Constituição local às reformas previdenciárias. Vamos começar pela Constituição Estadual do RN, de 1989. Ela é a lei fundamental do Estado. Isso significa duas coisas que caem muito em prova. Primeiro, ela organiza o Estado do RN, definindo competências, instituições e regras gerais do funcionamento do poder público estadual. Segundo, ela assegura direitos e estabelece princípios que vinculam toda a administração pública estadual. Um ponto central é que a Constituição Estadual deve respeitar a Constituição Federal. Ela pode detalhar e organizar o que a Confira permite, mas não pode contrariá-la. Então, quando a questão falar em competência, organização dos poderes ou direitos, você deve lembrar que o texto estadual está dentro do modelo federal. Na organização dos poderes, a Constituição Estadual disciplina executivo, legislativo e judiciário no âmbito estadual. O executivo, chefiado pelo governador, administra e executa políticas públicas. O legislativo, exercido pela Assembleia Legislativa, legisla e fiscaliza, além de participar do processo orçamentário. O judiciário, no plano estadual, exerce jurisdição e organiza a justiça estadual conforme o modelo constitucional. A banca costuma cobrar também o papel de órgãos de controle e funções essenciais à justiça quando o texto estadual os estrutura. Tribunal de Contas, Ministério Público, Procuradoria do Estado e Defensoria Pública, cada um com função própria de controle, fiscalização e defesa de direitos. Para quem vai atuar em previdência, a Constituição Estadual é importante por dois motivos práticos. Primeiro, porque ela costuma trazer normas gerais sobre administração pública e servidores, como concurso, princípios, responsabilidades e estrutura de carreiras, que impactam diretamente a vida funcional e o regime previdenciário. Segundo, porque ela pode conter dispositivos sobre o regime próprio do Estado e sobre como o RN internaliza parâmetros constitucionais federais, especialmente após reformas. Em prova, aparece muito a ideia de que previdência do servidor efetivo é um tema constitucionalizado, então o Estado só pode legislar dentro dos limites da Constituição Federal e das emendas aplicáveis. Agora vamos para o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do RN, a Lei Complementar número 122 de 1994. Essa é uma das normas mais cobradas, porque ela regula o regime jurídico do servidor estadual: ingresso, direitos, deveres, licenças, responsabilidades e processo disciplinar. Mesmo em cargo previdenciário, a banca cobra estatuto porque a previdência depende de eventos da vida funcional. Você não concede aposentadoria ou pensão sem entender provimento, vacância, afastamentos, contagem de tempo, remuneração e responsabilidade. Um bloco clássico do estatuto é provimento e vacância. Provimento é como o cargo é preenchido, normalmente por nomeação após concurso para cargo efetivo, e envolve posse e exercício. Posse é o ato formal de investidura. Exercício é o início efetivo do trabalho. Vacância é quando o cargo fica desocupado, por exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento e outras hipóteses. A vacância por aposentadoria é especialmente importante porque ela fecha o ciclo funcional e abre o ciclo previdenciário, com reflexo direto na folha e no regime próprio. Outro bloco muito cobrado são direitos e vantagens, férias, licenças e afastamentos. O que interessa para a área previdenciária é que licenças e afastamentos podem ter efeitos sobre a situação funcional, sobre a remuneração e, dependendo das regras do RPPS, sobre contribuição e contagem de tempo.
Então a banca pode colocar um caso perguntando se determinado período conta para aposentadoria, se gera contribuição, se exige recolhimento ou qual é a consequência funcional de um afastamento. Para responder, você precisa dominar o conceito estatutário da licença, seus requisitos e seus efeitos, e depois ligar com a legislação previdenciária do RN quando for o caso. O Estatuto também cobra deveres e proibições do servidor. Esse ponto é muito sensível na área previdenciária, porque o servidor que atua com benefícios lida com dados pessoais, valores pagos e decisões que podem ser alvo de pressão e tentativa de favorecimento. Dever de legalidade, sigilo quando cabível, urbanidade, zelo, honestidade e compromisso com o interesse público são cobrados em questões situacionais. Proibições como receber vantagem, facilitar indevidamente, manipular processos ou usar informação privilegiada aparecem com frequência. A banca quer ver se você entende que previdência pública é área de alta formalidade. Tudo tem que ser documentado, rastreável e impessoal. Outro núcleo do Estatuto é responsabilidade e processo administrativo disciplinar. A prova costuma cobrar que punição exige devido processo, contraditório e ampla defesa, com rito próprio, e que o servidor pode responder administrativamente, civilmente e penalmente. Isso se conecta à Previdência porque falhas graves em processos, fraudes ou manipulação de dados podem gerar responsabilização, e porque a administração precisa ter controles internos de integridade para proteger o regime e evitar pagamentos indevidos. Agora entramos no eixo previdenciário estadual. Lei nº 2.728, 1962 e suas alterações. Por ser uma lei antiga, ela costuma aparecer em concursos como marco histórico da organização previdenciária do RN. O que a banca geralmente busca aqui é a compreensão de que o Estado estruturou ao longo do tempo um sistema previdenciário próprio, com regras e instituições próprias, e que essa base foi sendo alterada para se adequar a reformas constitucionais e a exigências de sustentabilidade. Em termos práticos de estudo, quando você lê uma lei previdenciária antiga, foque em 4 coisas que viram questão. Primeiro, qual é o objeto? Ela cria ou organiza o sistema, o instituto, fundo ou entidade previdenciária. Segundo, quem são os segurados e beneficiários definidos, e quais são as bases do regime? Terceiro, quais prestações ou benefícios ela descreve e como ela organiza a concessão? Quarto, quais são as fontes de custeio e como a lei trata contribuições e gestão financeira? Mesmo quando a lei foi alterada, esses 4 pontos ajudam a entender o esqueleto que continua orientando o sistema, ainda que modernizado por leis posteriores. Agora a Lei Complementar Estadual, número 308, de 2005, e suas alterações. Leis complementares previdenciárias, especialmente no período pós-reformas federais, normalmente têm a função de reorganizar o RPPS do ente federativo, criar regras de custeio, definir estrutura de gestão, disciplinar procedimentos, estabelecer controles e adequar o Estado às exigências de equilíbrio financeiro e atuarial. Em concurso, essa lei é frequentemente cobrada por ser o coração operacional do RPPS estadual. Aqui, a banca costuma explorar conceitos como segurado, dependente, contribuições, base de cálculo, alíquotas, custeio, fundos, regras de governança e procedimentos de concessão e manutenção. Também pode cobrar regras administrativas, recadastramento, prova de vida, auditoria, revisão, restituições e responsabilidades. Outro ponto muito comum é a articulação com as regras federais. A lei estadual precisa estar compatível com o artigo 40 da Constituição Federal e com as emendas, e isso aparece em questões que pedem a hierarquia e a compatibilidade entre normas. Mesmo sem entrar em números específicos, você precisa dominar a lógica. O RPPS deve ser contributivo e solidário, e a legislação estadual define como isso funciona na prática. Se há necessidade de equacionar déficit, podem existir mecanismos de ajuste. Se há concessão de benefício, deve haver rito, documentos e decisão motivada. Se há manutenção de benefícios, deve haver controles para evitar pagamentos indevidos. É esse tipo de raciocínio que a banca procura, especialmente em cargos técnicos. Agora vamos para a Emenda Constitucional Estadual, número 20 e suas alterações.
Emenda estadual altera a Constituição do RN. Quando ela trata de previdência e servidores, em geral tem um objetivo claro: adequar o texto estadual às reformas e parâmetros federais, ou atualizar regras locais dentro do espaço que a Constituição Federal permite. Em prova, o examinador pode cobrar duas coisas. Primeiro, a ideia de que emenda constitucional estadual tem hierarquia superior às leis estaduais comuns e complementares, portanto, ela orienta a legislação infraconstitucional. Segundo, a ideia de que previdência do servidor é matéria com forte limitação federal. Então, a emenda estadual tende a refletir mudanças nacionais e a estruturar o regime próprio local conforme parâmetros constitucionais. No seu estudo, quando pegar a emenda estadual, procure quais dispositivos constitucionais estaduais foram alterados, qual é o conteúdo previdenciário, se há regras de transição, se há mudanças em requisitos, em cálculo ou em custeio, e como isso se conecta com a lei complementar do RPPS. Questões de concurso gostam de qual norma mudou o texto constitucional estadual e de qual norma regulamenta em nível infraconstitucional. Então guarde essa relação. Emenda ajusta a Constituição. Leis complementares e leis ordinárias detalham procedimentos. Agora entra um item novo no seu edital: a Lei Ordinária número 11.109/2022. Em concursos, quando aparece uma lei estadual recente ou relativamente recente, a banca costuma cobrar com força, especialmente definições, competências e procedimentos instituídos por ela. Como essa lei pode ter conteúdo específico ligado à organização previdenciária, governança, controles, recadastramento, perícia, benefícios ou estrutura administrativa do RPPS e do RN, o modo seguro de estudar é ler o texto com foco em itens que viram questão objetiva. A técnica aqui é muito prática. Primeiro, identifique o objeto da lei, o que ela dispõe no artigo inicial. Segundo, identifique o âmbito de aplicação, a quem se aplica e quais órgãos ou unidades afeta. Terceiro, identifique competências, quem faz o quê, qual instância decide, qual instância executa e qual instância controla. Quarto, identifique procedimentos e prazos, como o processo se inicia, quais documentos, quais etapas, como ocorre comunicação ao interessado, como ocorre revisão e quais prazos são relevantes. Quinto, identifique sanções e consequências, o que ocorre em caso de descumprimento, omissão de informação, irregularidade ou não atendimento a exigências. Sexto, identifique revogações e alterações, se ela revoga dispositivos anteriores ou altera leis existentes, porque isso costuma ser cobrado em pegadinhas de norma vigente. No contexto do trabalho do assistente técnico previdenciário, essa lei pode aparecer em questões sobre rotinas administrativas, controles e governança. Por isso, memorize o que ela institui de novo e o que ela muda no fluxo do processo previdenciário. A banca adora cobrar qual documento é exigido, qual setor é competente, qual medida é aplicada, qual prazo, e isso normalmente vem das leis mais recentes e regulamentadoras. Agora vamos amarrar as 6 normas do edital em um quadro mental de hierarquia e uso prático, porque isso melhora muito seu desempenho em questões. A Constituição Estadual é a base do Estado e orienta princípios de organização institucional, inclusive a administração pública e servidores, dentro do modelo federal. A LC 122/1994 organiza a vida funcional do servidor e define eventos que impactam previdência, como ingresso, afastamentos, deveres e vacância por aposentadoria. A Lei 2.728/1962 funciona como marco histórico e estrutural do sistema previdenciário estadual, com alterações ao longo do tempo. A LC 308/2005 é, em regra, a grande norma infraconstitucional de organização do RPPS e de suas rotinas, custeio e governança. A Emenda Constitucional Estadual 20 ajusta a Constituição do RN em temas previdenciários e de servidores conforme parâmetros constitucionais e reformas. E a Lei 11.109/2022 aparece como norma estadual de atualização, com alta chance de cobrança literal em conceitos, competências e procedimentos. Fechando, a banca avalia se você é capaz de trabalhar com segurança jurídica em previdência pública. Isso significa
Saber qual norma está acima e qual norma detalha. Saber que concessão de benefício é ato vinculado à lei e deve ser documentado. Saber que processo previdenciário exige formalidade, contraditório quando houver revisão e proteção de dados. E saber que a vida funcional do servidor, regulada pelo Estatuto, é a base de muitos requisitos previdenciários. Se você estudar cada norma com foco em objeto, âmbito, competências, procedimentos, prazos e efeitos, você transforma um conteúdo grande em respostas objetivas, exatamente no padrão de cobrança da CADRN.